Olha só o que eu fiz com a minha babosa. 6 meses atrás, ela parecia aqueles tentáculos de lula que ninguém quer comer. Hoje, isso aqui. E não foi usando nenhum produto milagroso de jardinagem, nenhuma técnica secreta de fazendeiro holandês. Eu simplesmente parei de ligar. E isso salvou a planta. A gente cresce achando que cuidar significa fazer bastante coisa, né? Regar todo dia, adubar sempre, ficar cutucando a terra para ver se tá úmida. Mentira, com babosa, quanto mais você mexe, mais rápido você enterra ela. Literalmente. Vou te mostrar 7 coisas que eu mudei. A quinta nem custa R$1 e foi o que mais fez diferença. Pode anotar aí. Minha avó tinha uma babosa de 20 anos. 20. A planta era mais velha que meu primo caçula. Quando ela me deu, falou só isso. Não ama demais, senão morre. Eu ri. Pensei, como assim amar mata? Que bobagem de vó. 3 dias depois eu já estava regando. Coloquei na janela que pega sol o dia inteiro porque, óbvio, planta precisa de sol. Até comecei a falar com ela de manhã, tipo aqueles vídeos gringos que dizem que planta cresce melhor com música clássica. 2 meses. Foi só o que durou. Ficou marrom, murcha, com aquele aspecto de gelatina velha. Joguei fora e fiquei com vergonha de contar para minha avó. Descobri depois que ela nem perguntou porque já sabia. Todo mundo mata a primeira. Aí eu entendi. A planta da minha avó durou 20 anos porque ela esquecia dela. Trabalhava o dia inteiro, viajava para os retiros da igreja. Passava semana sem olhar para o vaso. A babosa crescia justamente por isso. Todo mundo bota babosa no sol. Janela virada para o norte, aquele sol de rachar. Pensa, é do deserto. Aguenta calor. Só que no deserto ela fica debaixo de pedra, na sombra de outra planta maior. Nunca direto no sol das 2 da tarde. Luz indireta. Isso significa alguns metros da janela. Ou então janela que pega só de manhã cedo, aquele sol fraquinho que não derrete manteiga. Sabe quando você consegue olhar para o sol sem fechar o olho? Esse sol. Não o de meio-dia que cega. As bordas da folha ficam crocantes, tipo bacon frito. Queimou. A planta tá literalmente bronzeada demais. Afasta ela. Se sua casa é escura, compra aquelas lâmpadas de cultivo nas lojas de produtos agropecuários. Funciona igual. Truque que ninguém fala. Gira o vaso. 1/4 de volta a cada 15 dias. Senão ela cresce torta, esticada para o lado da luz, parecendo aquelas plantas dos desenhos animados bêbadas. Vou falar a real. A maioria das babosas morre afogada. A gente rega achando que tá ajudando. Não tá. Tá matando aos poucos. Método que funciona. Encharcar e sumir. Você rega até sair água pelo furo embaixo do vaso. Aí esquece dela. 2 semanas. 3. Até o solo ficar seco que nem farinha. Como saber se tá seco? Enfia o dedo, tipo enfia mesmo, uns 5 centímetros para dentro. Se sentir frio ou úmido, nem pensa em regar. A babosa guarda a água dentro das folhas. Ela é praticamente um camelo verde. No inverno, então, esquece. A planta hiberna. Cresce devagar. Quase para. Eu rego a minha 1 vez por mês. Sinal de excesso. Folha mole, translúcida, caindo. Parece que derreteu. Aí já era. A raiz apodreceu. Tem que tirar da terra, cortar a parte podre e rezar. Terra de jardim mata. Aquela terra preta, fofinha que a gente compra no saco. Muito pesada. Segura a água demais. A raiz da babosa apodrece em menos de 1 mês. Você precisa de terra que drena, que a água passe direto, sem ficar acumulada. Eu misturo 2 partes de terra comum para 1 de perlita. Perlita é aquela pedrinha branca que parece isopor. Cria espaço, deixa a água vazar. Se não quiser fazer mistura, compra aquelas terras para cacto. Já vem pronta. Qualquer loja de jardinagem tem. Custa uns 15, 20 reais o pacote. E nunca, jamais, use terra que você cavou do quintal. Pode ter fungo, bichinho, semente de planta invasora. Não vale a economia. Vaso de plástico segura a umidade. Vaso de cerâmica esmaltada também. O melhor? Terracota. Aquele vaso de barro laranja, meio rústico. A terracota respira. A água evapora pelas laterais do vaso. Não fica só saindo pelo furo embaixo. Isso salva a planta de apodrecimento. Furo no fundo é obrigatório. Sem furo, você pode ser o melhor jardineiro do Brasil. A planta vai morrer. A água acumula.
Vira pântano, acabou. Tamanho, raso e largo. A raiz da babosa não é profunda. Ela se espalha para o lado. Um vaso fundo só acumula terra e água sobrando lá embaixo, onde a raiz nem alcança. Cuidado se você tem cachorro ou gato. Babosa é tóxica para eles. Não mata, mas dá diarreia, vômito. Deixa num lugar alto, fora do alcance. Babosa gosta de temperatura de casa, entre 13 e 27 graus. Nada de extremo. O problema não é o frio ou o calor. É a corrente de ar. Sabe aquela janela que fica aberta no inverno? Vento gelado entrando direto na planta? Choque térmico. Ela para de crescer. Ar-condicionado é pior ainda. Aquele jato de ar frio e seco direto nas folhas. A planta murcha, fica triste. Afasta ela do caminho do vento. No inverno, a babosa dorme. Crescimento lento, quase zero. Isso é normal. Não fica desesperado achando que ela está morrendo. Só diminui ainda mais a rega e deixa ela quieta. Esse é o truque que não custa nada. Observar onde você colocou o vaso. Só isso. Mudança de lugar resolve 80% dos problemas. Fertilizante é que nem sal na comida. Um pouco levanta o sabor. Demais estraga tudo. Babosa precisa de adubo 2 vezes por ano. Primavera e verão. Só. Use aquele fertilizante líquido genérico, NPK 10-10-10. Dilui na metade da dose que está escrito na embalagem. Excesso de adubo queima. As pontas das folhas ficam marrons, secas. E não tem conserto. Só esperar crescer folha nova. Se quiser ser mais natural, faz chá de composto. Pega um punhado de composto orgânico, deixa de molho na água por um dia, coa e rega com isso. 1 vez por ano tá ótimo. Humus de minhoca também funciona. Mistura 1 colher no solo ou dilui na água. A planta cresce devagar mesmo, não adianta forçar com químico. As folhas contam tudo. Você só precisa prestar atenção. Folha enrugada fininha meio murchinha? Sede. Rega ela. Mas espera secar de novo antes da próxima. Folha marrom, mole, translúcida. Afogou. Para de regar. Tira da terra, olha a raiz. Se tiver marrom e fedendo, corta fora e replanta o que sobrou. Pontas vermelhas ou marrons e crocantes. Sol demais. Afasta da janela. Folha pálida, crescendo para o lado, esticada. Falta de luz. Aproxima da janela ou compra lâmpada. É simples. A planta não mente. Ela mostra o que está errado. A gente que não olha. Tem um truque que eu aprendi por acidente. 1 vez por ano, no começo da primavera, eu faço uma rega especial. Pego restos de vegetais, casca de batata, cenoura, folha de couve, e deixo curtindo num balde com água por 3 dias. Vira um líquido escuro, meio fedido. Coo e rego a babosa com isso. Os nutrientes e os micróbios desse chá deixam a planta com um verde absurdo, brilhante. Parece Photoshop, mas é real. Se não quiser fazer gambiarra, compra humus de minhoca líquido. Mesmo efeito. A planta fica digna de capa de revista. Se eu pudesse voltar no tempo e salvar a babosa da minha avó, faria 3 coisas. Primeiro, colocaria num vaso de barro pequeno, raso, com furo gigante no fundo. Segundo, regaria 1 vez a cada 20 dias no máximo. E olha que eu moro num lugar quente. Terceiro, deixaria num canto com luz indireta, longe da janela, longe do ar-condicionado, e esqueceria dela, porque esse é o segredo real. Babosa não precisa de atenção, ela precisa de negligência controlada. Mesmo depois de aprender tudo isso, vejo gente repetindo os mesmos erros. Compra vaso bonito de cerâmica sem furo. Coloca pedrinha no fundo achando que resolve. Não resolve. A água acumula embaixo das pedras e apodrece a raiz do mesmo jeito. Rega porque já faz 3 dias. Não importa quantos dias fazem. Importa se o solo está seco. Enfia o dedo, testa. Deixa no sol porque é planta de deserto. No deserto, ela cresce na sombra de rocha, de arbusto maior. Nunca no sol direto do meio-dia. Troca de vaso todo ano, achando que vai crescer mais rápido. Babosa gosta de ficar apertada. Só troca quando a planta estiver preenchendo o vaso inteiro, brotando filhote em volta. Quando sua babosa crescer bastante, vão brotar plantinhas pequenas em volta. Os filhotes. Tira a planta do vaso.
Separa os filhotes com cuidado, tentando manter um pouco de raiz em cada um. Planta em vasos individuais com a mesma terra drenante. Não rega por uma semana. Deixa a raiz cicatrizar. Depois começa o ciclo normal, encharcar e sumir. Em 6 meses você tem várias babosas. Dá de presente, vende, enche a casa. O que quiser. Revisão rápida. Luz indireta, longe do sol forte. Rega só quando o solo tá seco que nem deserto. Terra que drena, com perlita ou mistura para cacto. Vaso de barro com furo. Temperatura ambiente, longe de corrente de ar. Adubo 2 vezes por ano, bem diluído. E aprende a ler as folhas. É isso. Não tem mistério. Não tem produto mágico. A babosa da minha avó morreu porque eu quis provar que sabia cuidar melhor que ela. Regando todo dia, conferindo a terra, ajeitando as folhas. Puro ego. A planta não aguentou tanta atenção. Sabe o que é engraçoso? Depois que matei aquela, comprei outra. Coloquei num canto da lavanderia que eu quase nunca vou. Esqueci dela por 2 semanas. Quando lembrei, tinha crescido 3 centímetros. Foi aí que caiu a ficha de verdade. A avó não estava me dando conselho de jardinagem. Estava me ensinando sobre controle. Sobre deixar as coisas viverem do jeito delas. Hoje eu tenho 7 babosas. Todas vieram daquela da lavanderia. Algumas eu dou de presente. Outras eu vendo por R$ 10 no grupo do bairro. Uma delas está com 4 anos e já é maior que a original da minha avó. E se você conhece alguém que está matando babosa por excesso de amor, manda esse vídeo para a pessoa. Salva uma planta. Salva uma amizade. Porque ninguém merece ouvir, minha babosa morreu de novo. Pela 5ª vez. Última coisa mesmo agora. Se inscreve no canal. Tenho mais vídeos sobre plantas que ninguém consegue matar, mesmo tentando. Na semana que vem eu falo sobre espada de São Jorge, que é praticamente imortal. Quase. Agora sim, pode ir. Sua babosa tá te esperando. E lembra, quanto menos você fizer, melhor ela fica.